Elas Podem Mais especial de março está recebendo aqui em nossos estúdios a delegada Lícia Juliane de Almeida Paiva. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Rô. É um prazer enorme estar aqui no seu programa, compartilhar aí um pouquinho da minha trajetória, da minha vida, né, com os seus telespectadores. E espero que seja bem bacana aqui nossa conversa. Doutora, com certeza será, porque ela tem muito para contar e muito para nos ensinar, mulheres. Doutora, mineirinha, mas viveu em Brasília e agora já está no Mato Grosso. Conta para nós um pouco dessa sua trajetória aí. Eu sou natural de Uberlândia, eu nasci lá, sou a primeira neta mulher da família do meu pai, né? Então minha mãe foi para lá para eu nascer mesmo. Aí depois a gente mudou para outra cidade em Minas também, por conta do trabalho do meu pai. Com 3 anos a gente foi morar em Brasília e foi onde eu morei até os 39. Porque antes de passar no concurso, na verdade na mesma época que eu passei nesse concurso de Mato Grosso, eu também passei no concurso do Maranhão de delegado. E lá eu estava na colocação melhor, me chamaram primeiro e eu acabei indo, assim, larguei tudo em Brasília lá. Aí com 40 anos tomei posse lá como delegada de polícia. Aí fiquei quase 3 anos lá e tomei posse aqui e vim pra cá. Então quando eu vim pra cá eu já tinha dado uma passeadinha lá no interior do Maranhão. Doutora, fala para nós o seguinte, vamos começar lá na infância, né? Como foi a infância da doutora, morando em Brasília, já estudava, já tinha em mente que queria ser delegada, como é que era isso? Bacana me perguntar isso. Então, Rô, na família do meu pai, né, ele tinha 2 tios que moravam lá em Brasília e eram delegados de polícia. E eu sempre fui fascinada com arma. Todas as meninas pequenas, assim, com 8 anos, 7 anos, elas queriam ver filme de princesa. E eu não, eu queria ver filme de guerra, ver filme policial. Eu lembro que tinha Kate Marrone, meu Deus! Tinha Kate Marrone, Miami Vice, Braddock, eu só assistia isso. Eu esperava a semana para poder assistir esses programas, sabe? Então eu sempre gostei, assim, da área policial. Eu lembro que esses tios do meu pai chegavam lá em casa, eles tiraram na época do revólver, né? Não tinha pistola. Eles tiravam o revólver e colocavam em cima da mesa, assim, eu ficava lá fascinada com o revólver. Aí, e minha mãe dizia que eu com 8 anos de idade, eu falava pra ela que eu queria ser delegada. Então, e assim, meus pais eu não tinha referência deles, assim, era uma coisa minha mesmo, sabe? Eu acho que existem pessoas que nascem assim, né? Cada um nasce com o seu dom, com o seu propósito, né? Porque eu lembro que minha mãe falava que com 8 anos eu já falava que eu queria ser delegada de polícia, que eu queria prender bandido. Mas o problema é que, assim, aí eu estudei, minha infância foi tranquila, assim, sabe? Não foi difícil, mas também não tinha muita regalia, assim, sabe? Meus pais trabalhavam muito, meu pai sempre foi uma pessoa muito centrada, minha mãe muito trabalhadora. E meu pai, assim, o sonho dele era construir um patrimônio, né? Então ter casa própria. Então ele passou a vida, assim, trabalhando muito para isso, para a família, né? Então eu tinha um pai e uma mãe que nunca puderam ficar muito com a gente, né? Comigo e com meus irmãos. Então eu nunca dei problema de estudo para eles, sempre fui muito estudiosa, muito. Nunca dei problema na escola para eles de estudo. De estudo, bem pontuado. De estudo, eu era muito conversadora. Mas assim, acabou que eu quis fazer faculdade de Direito para poder fazer concurso de delegado. Durante a faculdade, eu fui estagiar no escritório grande lá de Brasília, né? E esse escritório me deu uma oportunidade de assumir a cadeira de Direito do Trabalho quando eu nem ainda estava formada lá, né? Então eles iam assim, eu fazia tudo, eles assinavam tal. Era um estágio, mas quem tocava era eu, assim. Eles assinavam e me acompanhavam, assim, nas audiências e tal. E acabou que isso me deixou
Na época eu era solteira, não tinha filho, morava com papai e mamãe, meu pai tinha uma empresa, minha mãe trabalhava no Senado, a gente tinha uma vida, nessa época a gente tinha uma vida muito tranquila e muito boa, né? Meu pai já tinha conquistado o patrimônio, tinha uma empresa de grande nome em Brasília, minha mãe ganhava muito bem, então a gente tinha uma vida muito, muito confortável, assim, sabe? Não faltava nada, pelo contrário, sobrava muito. E acabou que eu falei, isso aqui que eu tô ganhando aqui nesse escritório tá bom, né? Tá tranquilo. Eu acabei ficando nesse escritório por quase 8 anos. E a vida deu uma rasteira aí nessa minha, como é que eu vou dizer? No meu comodismo, na minha zona de conforto que eu falo, né? Porque no começo eu até gostava de advogar, depois eu não gostava mais. Aí acabei tendo filho, tive 1, tive 2. Terminei com o pai dos meus filhos e nesse meio tempo, assim, minha mãe passou por um processo de metástase de câncer em vários locais, curava uma metástase e dava em outro lugar, e esse processo se arrastou por 5 anos até minha mãe falecer. Minha mãe faleceu, a minha filha menor estava com 2 meses e meio. E o meu mais velho estava com 1 ano e meio. Eram 2 bebês. E eu sozinha para cuidar desses meninos. 2 meses depois, meu pai entrou em depressão profunda. Chegou a ter que ficar internado em clínica psiquiátrica. Saiu da clínica psiquiátrica, né? Sofreu lá na clínica psiquiátrica que ele ficou terapias de choque que acabaram sendo irreversíveis para os danos cerebrais dele. E acabou que meu pai era outra criança para eu cuidar, né? Então eu me vi nesse processo, trabalhando o dia todo. Teve uma época que esse escritório que eu fiquei durante quase 8 anos fechou, da noite para o dia. Então eu fiquei sem mãe, com pai doente, sem trabalho. Hoje eu olho para trás e eu fico, meu Deus, foi Deus que me sustentou, foi Deus que proveu, porque eu não tinha renda, né? E essa altura do campeonato, assim, meu pai já tinha perdido uma boa parte das coisas que ele tinha conquistado. E o que tinha lá, o que a gente tinha o que ele tinha de patrimônio já não tinha mais. Então a vida deu assim, ligou a chave pro 220, assim, muito, muito rápido, né? E eu tive que... Como você se reinventou, doutora? Primeiro, assim, a coisa que eu mais me apeguei foi a Deus, né? Deus na minha vida, Ele cuida de mim de uma forma extraordinária. Eu não tenho palavras para descrever o que Deus já fez na minha vida. Algumas coisas eu não tenho explicação, assim, de como foi que eu consegui vencer, transpor barreira. Outras coisas eu acho que foi resiliência mesmo. E o que eu pensei, né? Poxa, meu pai uma hora vai precisar de mim, porque ele já não tinha mais fonte de renda, né? Então o que tinha era para cuidar dele. Meus filhos também dependiam de mim. E eu falei, pronto, talvez... Esqueci de falar. Quando meu escritório fechou, eu fiquei quase um ano praticamente, sem trabalhar. E eu fui atrás e tal, tinha gente que me conhecia, porque eu trabalhava bem, né? E acabaram me contratando em outro escritório muito grande de Brasília. Só que lá o salário era bem baixinho. Só que era alguma renda, porque eu estava sem nenhuma. E eu acabei ficando nesse escritório por 1 ano. Eu lembro que da noite para o dia, teve uma recessão em 2015, né? Das empresas, não sei se você lembra. E isso fez com que muitos dos contratos que o escritório trabalhava fossem rompidos. E um dos contratos foi o que eu mexia. Então eles acabaram me mandando embora também. Só que Deus é tão grande na minha vida que quando me mandaram embora no dia, acho que 5 dias depois, a gente tinha um apartamento para vender, que era pequeno, mas ia ser alguma coisa. E estava para vender já tinha 2 anos e não vendia. Vendeu o apartamento. Aí eu falei, isso é Deus. Eu entendi que Deus estava me dando a oportunidade para eu
lutar pelo que eu queria de verdade, pelo que alegrava meu coração. Aí eu falei, vou estudar para concurso de delegado. Não tinha mais em Brasília, porque o de Brasília já tinha passado, mas ia ter em Goiás, que é do lado, né? E eu acabei que comecei a estudar. Eu lembro que eu comecei a estudar de verdade mesmo em outubro de 2016. E de outubro de 2016 até agosto de 2017, eu tinha passado em 4 provas, né, de delegado. Agosto de 2018. Eu tinha passado em 4 provas de delegado. Eu passei em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no Maranhão e depois passei em Goiás. Só que acabou que Goiás ia ter uma segunda fase e eu já estava fazendo curso de formação no Maranhão. E eu fiquei insegura de trocar o certo pelo duvidoso. Acabei deixando Goiás para lá. Já tinha aberto mão de Mato Grosso do Sul e estava esperando o Mato Grosso me chamar. E acabei que eu fiz lá o curso de formação no Maranhão, estava numa colocação muito boa, fui nomeada logo. Logo assim, né? Uns 8 meses depois do previsto, mas com 8 meses eu já estava nomeada no concurso lá. E foi assim, foi a minha força, foram meus filhos, eu olhar para o meu pai, saber que um dia ele ia precisar de mim e eu tinha que tomar conta dele. Agora sim, doutora, quais os desafios você enfrentou como mulher na área da segurança pública? Ixi, vou até tomar um café. Então, Rô, é uma área muito masculina, é um universo muito masculino, né? E apesar de que outras áreas também têm isso, medicina, talvez o jornalismo também, né? Eu não posso falar. Mas a área de segurança pública, né? O mundo policial é um mundo muito masculino. E é incrível como a gente tem que provar 3 vezes mais que a gente é capaz e consegue fazer a mesma coisa que os homens. Então a gente é uma luta todos os dias para a gente demonstrar que a gente é capaz e que a gente pode, né? Eu digo que eu já transpus barreiras demais, assim, muitas barreiras, né? Eu fiz um curso no Maranhão. Na verdade, eu entrei no curso e acabei saindo na metade do curso. Um curso de operações especiais lá, táticas especiais, da Polícia Civil lá. No início éramos 2 mulheres, mas a primeira menina saiu logo no começo, e que a gente chama de semana 0, né, do curso, que é uma semana rústica, que a gente tem restrição de água, de sono, de comida, então tem esforço físico. Isso que eu gostaria, só interrompendo. Vocês fazem as mesmas instruções que os homens? Sim, as mesmas. Só para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho como é que é o curso, né? Porque eu sei que tem muita gente aí querendo ser delegada. Tá. Então, o curso de formação depende muito do estado. Por exemplo, o curso de formação no Maranhão, ele é um curso militarizado. Então, mesmo o curso de delegado lá, você tem Charlie Mike, que são as canções militares, você tem formações, ficar em fila, pagar flexão, tem as tarefas. Então lá é um pouquinho sugado essa parte física, mas também é muito tranquilo, qualquer pessoa consegue fazer, tá? Aqui no estado eles focam muito não nesse caráter militarizado, até porque não é nossa função de polícia judiciária civil, né? Aqui eles focam muito mesmo em técnicas de investigação, mas todo curso de formação tem técnica de entrada em ambiente, né? Como você vai entrar no ambiente quando você for cumprir um mandado de prisão, técnicas de abordagem, isso aí todo curso de formação tem, o nosso também teve aqui. Mas aqui foi bem diferente do Maranhão, porque aqui não é militarizado, aqui eles focam muito nas técnicas de investigação mesmo, né? Agora, isso é o curso de formação. Outra coisa são os cursos operacionais, né? Isso aí que a gente vai entrar lá onde você estava falando, né? Do curso que você foi fazer. Isso. Então, lá nesse curso, no início éramos 2 mulheres. A outra menina saiu logo no final da semana 0. E eu continuei, então eu era a única mulher. E eu estava muito bem, eu me preparei muito para isso, né? Eu estava muito bem fisicamente. E
assim, eu estava num nível que eu pagava as mesmas etapas do que os homens, às vezes até mais, porque eles cobram muito de mulher. Nesses cursos, a mulher realmente é cobrada mais, tá? Ela não é cobrada da mesma forma que os homens. Então, assim, eu acho que são exemplos que a gente tem capacidade de fazer a mesma coisa que eles. É claro que eu não estou dizendo de força física, né? É óbvio que um brutamonte de 1,85m, 4x4, bombado e tal, tem muito mais força do que eu, do meu tamanho aqui, 1,63m, com 61kg, 60kg agora, após o meu emagrecimento nessa última semana, né? Não estou dizendo de força física, né? Mas eu estou dizendo de capacidade mesmo. Por exemplo, eu não tenho força física, mas então eu vou apoiar o meu colega, eu vou investir aqui na minha qualificação, no operacional, ou em técnica de investigação, em técnica de inteligência. A gente tem tanta capacidade quanto os homens, né? Eu bato de novo na tecla, estou dizendo de força física. E apesar de que neste curso do Maranhão eu estava tão bem fisicamente que os homens que estavam lá, assim, nem todo mundo estava com o mesmo vigor físico que eu, assim, sabe? Mas enfim, Deus não tinha esse propósito para mim naquele momento. Eu lembro que eu fui desligada do curso. Tá, por quê? Então, Rô, isso aí é uma coisa que a gente não gosta de falar, porque a coordenação deve ter os motivos dela, entendeu? Para ter me Você se sentiu desligado. discriminada nesse processo, doutora? Não por ser mulher, por outros motivos, mas assim, talvez eu não estivesse preparada mesmo para formar, entendeu? Acho que eles queriam não sei, me ensinar alguma coisa, eu não estava pronta. Mas eu digo assim, que até nisso Deus cuidou de mim, porque quando eu fui para esse curso, eu fiquei 21 dias no curso. E eu, juntando com o dia que eu fui antes e tal, eu sei que eu fiquei 24 dias fora de casa. E meu pai ficou, porque eu morava no interior do Maranhão, né, porque eu trabalhava no interior, e o curso foi na capital. Então eu deixei os meus filhos e meu pai com uma cuidadora, que morava lá comigo, de muita confiança, morava na minha casa e tal, ela ficou cuidando pra mim. Eu lembro que eu fui desligada numa terça-feira, quando foi no domingo, o meu pai foi internado. E meu pai só esperou eu chegar no interior para ele falecer. Então, assim, quando eu cheguei, meu pai já estava não responsivo com fala. Mas eu lembro que quando eu cheguei, assim, que eu fui direto no hospital, eu olhei para ele e ele já estava dormindo, né? E eu lembro que ele não respondia nem nada, mas eu vi que caiu uma lágrima, assim, no olho dele, né? Então, eu falei para ele, pai, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, tô com você. E 2 dias depois ele faleceu, né? Um dia antes do meu aniversário. Então, eu digo pra... Pois eu entendi, assim, que não foi a coordenação que me tirou, né? Acho que foi Deus, porque imagina eu estar no curso e alguém me dá a notícia assim, porque lá a gente não podia ficar com telefone nem nada. Alguém me dá a notícia, seu pai morreu. Então eu ia chegar só pra ver meu pai no caixão. E eu ia ter que sair de todo jeito, porque como que eu ia fazer, né? E eu sei que Deus tem o melhor aí para mim, guardado. Esse meu sonho de fazer um curso não acabou, né? Na hora certa eu tenho plena certeza, assim, que Deus vai me conceder, porque esse é um desejo muito grande do meu coração. Agora sim, doutora, quais são os principais casos que você já investigou e como eles impactaram a sua vida? Então, lá no Maranhão, eu vou falar primeiro lá, depois eu falo aqui, né? No Maranhão, como foi minha primeira experiência, assim, eu lembro que eu cheguei lá, com pouco tempo, teve um caso lá de estupro vulnerável, né? Que a filha era abusada pelo pai e a mãe sabia.
E o irmão também, mas o irmão... E tava todo mundo contra a menina. E essa menina, ela acabou se matando por conta disso. Porque ela disse que ninguém acreditava nela, nem a justiça acreditava nela. Que ela não tinha mais razão de viver. E ela se matou enforcada no apartamento lá em São Luís, né? Pendurou lá um lençol na janela e em volta do pescoço. E então assim, esse me marcou muito, muito mesmo. Um latrocínio também, logo depois desse teve um latrocínio na minha cidade também. Mataram um motorista de ônibus por pura covardia, um ônibus de turismo, pura covardia. E esse realmente, eu e os policiais, eu tinha uma equipe de muitos 3 policiais lá. Eram 3 policiais e mais um de plantão. E a equipe era muito boa e a gente acabou que já tinha, acho que com umas 2, 3 semanas, a gente já tinha derrubado aí a autoria. E hoje todos os autores ou estão mortos, né, com a ação da polícia. Inclusive foi uma ação até dos policiais da minha delegacia lá. Eles trocaram tiro lá e acabaram revidando a injusta agressão e neutralizaram aí o indivíduo. E outros estão presos até hoje, assim, tiveram a condenação bem pesada, não vão sair tão cedo da cadeia. Agora sim, doutora, diante de tantos casos, como lidar com a pressão e o estresse de lidar aí, né, com os crimes e investigações complexas? Porque não deve ser muito fácil. Não. É assim, a gente não tem muito recurso, né? As pessoas olham e assim, aqui já fica, quem tá querendo entrar pra polícia achando que é CSI, entendeu? Que é coisa de filme, que vai chegar e vai mandar lá o sinalzinho do telefone, vai cair lá o sinal do telefone onde a pessoa tá lá na casa dela. Isso aí é só no filme, ou então lá nos Estados Unidos, que eu não sei. Mas assim, a gente tem pouco recurso, né? A gente tem boas ferramentas, sim, mas os recursos são limitados. Então, principalmente no interior, né? Então, muitas vezes a gente conta muito com informante, com informação da população. É claro que tem a parte técnica, vamos dizer, no homicídio. A gente tem a parte técnica, né, de fazer perícia de local de crime, de buscar a impressão digital, DNA, né, de contato que a gente chama de vestígio, assim, achar DNA dos autores, né. A gente tem a parte técnica, mas não é igual o CSI que aparece na televisão. E tem muitos casos, né, aqui em Pontes Lacerda é uma cidade, por ser de fronteira, a gente tem muitos casos, o fluxo é muito grande de procedimento, e então assim, a gente se dedica muito aqui, para você ver, a gente trabalha expediente e plantão, né? Nós tocamos expediente e plantão da delegacia, diferente de Cuiabá, tem os delegados plantonistas e delegados de expediente. Então, o plantonista não toca inquérito, só fica lá recebendo no plantão, e quem está no expediente também não faz plantão. Aqui não, a gente faz tudão, né? Mas a gente tem uma equipe boa aqui, chegaram os policiais novos na delegacia, né? O pessoal novo aí do curso de formação de investigador e escrivão. Inclusive muitas mulheres, né? A maioria, inclusive. Ó, de homens, nós temos 2 escrivães, homens, e 1, 2, 3 investigadores homens. Todo o resto são mulheres, dos que entraram agora. Isso facilita um pouco também, inclusive diz que mulher é mais detalhista. Ou não, todos estão formados aí, né, para um só caminho. Não, assim, o pessoal é muito bom. A equipe que veio agora é uma equipe muito boa, tá todo mundo super engajado, tá todo mundo super empolgado com o trabalho, né? Só que a gente tem as nossas limitações aí mesmo de recurso e de disponibilidade de meios, né, para investigação. Doutora, nós recebemos algumas perguntas dos nossos internautas, né?
E uma delas é: qual é o papel da delegacia especializada em crimes específicos como violência doméstica e crimes cibernéticos? Tá. Aqui em Pontes e Lacerda nós não temos delegacias especializadas, nós só temos o CISC, né? E lá nós investigamos todos os crimes. Então, homicídio, estelionato, tráfico, tudo é na nossa delegacia, tá? Alguns municípios do interior têm algumas delegacias especializadas. Então, tem delegacia da mulher, tem delegacia do adolescente, tem delegacia do idoso, delegacia de roubos e furtos, que mais? Delegacia de estelionato eu não posso dizer, não tenho certeza, eu acho que só tem em Cuiabá. Então, crimes cibernéticos é uma delegacia bem específica para crimes informáticos próprios, né, que estão lá na lei de crimes informáticos. Então, eles só trabalham com aquilo que é invasão de dispositivo, né, são esses estelionatos mediante invasão de dispositivo, informático, telemático. Então, ela tem uma atuação bem limitada, mas ela presta apoio para todo o interior, nos casos de estelionato, como fazendo bloqueio de contas de chaves Pix, fazendo bloqueio de contas, quando há algum golpe, né? Quando tem lá o boletim de ocorrência, é só a pessoa ir na delegacia na hora, fazer o boletim de ocorrência na hora que eles tentam fazer o bloqueio da conta, né? Não consegue fazer bloqueio de valores porque isso depende de autorização judicial, mas consegue fazer, a DRCI consegue fazer o bloqueio de contas. Então aquela conta vai ficar inoperante, aquela chave Pix vai ficar inoperante e depois, né, que se no decorrer do inquérito, que o juiz pode, se achar algum valor, acaba liberando aí para a vítima, né? Legal. Uma outra pergunta é a seguinte: quais os desafios específicos que as mulheres enfrentam ao lidar com vítimas de crime violentos ou abuso? Uma coisa que me espanta bastante, né? E isso não é só aqui, eu acho que tá geral, porque no Maranhão era assim e aqui eu vi o mesmo quadro. Nós temos um volume muito grande de crimes contra as mulheres e de crimes sexuais, né? Estupro de vulnerável, principalmente. E a gente faz investigação, existe prisão, existe procedimento, indiciamento, processamento desse agressor, né, desse abusador. Mas é incrível que isso não é capaz de frear os números, que são alarmantes. Para você ver, em torno de 60% da demanda da delegacia é de violência doméstica. Hoje, Isso aqui em Pontes e Lacerda. Aqui em Pontes e Lacerda. Eu que lido hoje, que trato das investigações de crimes sexuais, né, contra a liberdade sexual. E assim, hoje, acho que metade da minha demanda é de estupro de vulnerável. E são crimes assim, que pelo menos, né, a palavra da vítima tem muita importância nesses crimes de estupro de vulnerável. Então, às vezes, a gente não tem nem prova da materialidade ali, que foi aquele que teve o abuso, porque muitas vezes não há conjunção carnal, penetração, né? Eles fazem só atos libidinosos, passa a mão, faz a criança lá passar a mão nos órgãos sexuais, mostra os órgãos sexuais, né? Esfrega na criança. Então isso aí não vai deixar vestígio. Então não adianta, a gente até manda para fazer a perícia de conjunção carnal, mas só para ter certeza que não houve penetração, mas não tem como provar os vestígios. Então existe um procedimento que é a tomada de depoimento especial. Ele é requerido pelo Ministério Público ao Judiciário, que defere a tomada de depoimento especial como antecipação de prova, né, do processo penal. Essa criança menor, ou então adolescente, menor de 18 anos, é ouvida nesse depoimento especial por um psicólogo do fórum, com a presença da defesa, da Defensoria Pública, da defesa, do Ministério Público e do Judiciário.
E a depender do que essa criança ou esse adolescente falar no depoimento especial, vai ser o rumo a ser seguido ali no processo penal. Então, a gente até tem muitos casos, mas tem dado processamento, sabe? Agora, é difícil, né? Assim, eu sou mãe, a gente fica meio neurótica, assim, sabe? A gente fica um pouquinho neurótica, assim, com os filhos, né? Eu não deixo meus filhos saírem na rua sozinhos, andarem, principalmente a minha filha, eu não deixo de jeito nenhum. Eles até reclamam, mas eu não deixo, porque eu sei o que acontece, né? É o meu dia a dia ali, ele me mostra o que acontece na rua. Então, eu evito, né? Eu falei, se a gente já vive em risco, eu não vou incrementar esse risco. Doutora, só mudando um pouquinho de assunto aqui, eu quero já agradecer as mulheres que mandaram as perguntas aqui, né? Nós colocamos aí nos nossos grupos de WhatsApp e elas nos enviaram. E uma das questões, a gente percebeu aí, né, que chegaram muitas mulheres, né? Você acredita que a presença de mais mulheres na polícia pode trazer mudanças positivas para a comunidade e por quê? Então, eu acho assim, eu não sou muito dessa bandeira do feminismo não, sabe? Eu acho que pessoas dedicadas, elas conseguem trazer para a população resultados positivos, independente de ser mulher ou ser homem. Os meninos, os investigadores da delegacia, os escrivães são excelentes, né? O pessoal que chegou aí, os meninos estão com gosto de gás, estão na rua, estão investigando, são muito bons nos relatórios, né? Que a gente depende muito desses relatórios policiais. Claro, eu acho assim, o que vai trazer uma resposta positiva? É a dedicação de cada um, independente de ser homem ou de ser mulher, vai ser a dedicação de cada um. É claro que com uma delegacia que 60% da demanda é de violência doméstica, ou seja, vítimas mulheres, as mulheres se sentirão mais acolhidas, eu acredito nisso, né? Aqui em Pontes de Lacerda a gente não tem delegacia da mulher, mas tem um núcleo de atendimento. Então, todo o atendimento de violência doméstica é feito exclusivamente por mulheres. E aí, como você vê o papel das mulheres na liderança dentro das instituições policiais? Na semana passada nós tivemos uma entrevista aqui, né, com a comandante do Corpo de Bombeiros e ela também falou, né, que às vezes ela não gosta de ser paparicada, mas e que ela enfrenta algumas adversidades. Como é que você entende isso, doutora? Você está falando no meio policial, na vida pessoal? No policial, dentro das instituições. Tá. Então, assim, existe o machismo ainda, né? Então a gente enfrenta aí, a gente enfrenta esse machismo que muitas vezes é velado, né? Mas as mulheres estão ascendendo aí dentro das instituições policiais, né? Hoje nós temos pela primeira vez da história da Polícia Civil do Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, uma delegada geral mulher, que é a doutora Maidel. Então, existem desafios? Existem, né? E outra, a mulher, o homem, a vida do homem é muito mais simples. Por mais que o homem tenha filhos, normalmente, né, a carga maior dos filhos fica com a mulher. Uma mulher que se separa do pai dos filhos, os filhos normalmente moram com a mulher. Eu sou um caso assim. Então, a vida toda fui eu com esses meus filhos, né? E eles só tinham a mim, tudo era eu, até hoje tudo sou eu, né? E assim, a carga da gente é muito maior, porque a gente não tem só o nosso trabalho policial, a gente tem que se dividir e, na verdade, a gente tem que se multiplicar para conseguir dar conta de todas as tarefas que nós temos. Exemplo, um casal, né, tem filho. Quem que faz a gestão da casa? Não é o homem, é a mulher. Quem que fica normalmente com a maior carga com os filhos? Não é o homem, é a mulher. Então, normalmente o cara tá lá pro trabalho para prover, né?
prover a casa, tal, e a mulher também trabalha, porque foi-se a época que mulher era para ficar dentro de casa, e enquanto o marido trabalhava para sustentar ela lá de dondoca, o homem também não gosta mais disso, né? Estamos vivendo outros tempos aí. Então a mulher tem que fazer o trabalho que o homem faz, ou seja, trabalhar fora. Além de tudo, tem que gerir uma casa, tem que gerir o casamento, tem que gerir filho. Então nós temos essa diferença aí com eles. E acaba que eu digo que nós somos muito guerreiras, porque a gente dá conta, né? E eu digo por mim, assim, eu com meus filhos, assim, eu sempre fui eu, e eu sempre tive que dar conta do trabalho deles, né, de casa, a casa que geria só, que funcionava só minha função. Então aí meus filhos são super saudáveis, são bem criados, sabe? Uma questão, teve algum momento na sua vida profissional, né, inclusive dentro da instituição e fora da instituição, em que você teve que se impor, falar, desci do salto, aqui é eu e acabou. Teve algum momento que você precisou agir dessa forma por não ser respeitada? Não, eu nunca fiz isso, não. Nunca. Eu sempre evitei o combate, né? Eu sempre evitei assim o combate, o embate. Eu sempre tentei, tava sofrendo, tava ali chateada, tal, mas engolia a seco. Mas isso não é bom, porque isso acaba refletindo na nossa vida pessoal, acaba refletindo isso na nossa casa. Então, tudo que eu aguentei dentro do trabalho, no ambiente de trabalho, tudo, eu acabei descontando dentro de casa, né? E hoje eu tenho feito essa reflexão e eu tenho visto que não é bom mesmo, né? Às vezes a gente tem que chegar e, peraí, é aqui, assim, assim, assado, é assim, não vai ser desse jeito, porque é incrível, assim, a gente pensa, né, a gente fica assim, por que é mais fácil fazer com os de casa do que com os de fora, né? Porque a gente tem a segurança do amor dentro de casa, né? Eu falei, gente, mesmo que eu faça isso, eles me amam, eles vão estar comigo, né? E lá no trabalho, não, você faz um negócio, a pessoa não gosta, se ela puder te sacanear, ela vai te sacanear, né? Mas, assim, a nossa família não merece isso, né? A nossa família não merece esse tratamento. E na nossa área policial, por conta dessa sobrecarga que as mulheres sofrem de trabalho, tudo, a gente fica, assim, a gente acaba tendo problemas assim emocionais, né? A gente acaba tendo uma carga emocional negativa muito grande, e isso vai acontecendo aos poucos e você não vê, e quando você vê, já tem um estrago, né? Você já acabou um casamento, você já passou um tempo aí fazendo mal para os seus filhos, né? Destratando, sem paciência. Então, assim, na nossa área, as mulheres têm que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Infelizmente, eu sou um caso desse, né? Isso aconteceu comigo. Eu estava completamente estressada, passando por dificuldades emocionais no trabalho, com filhos, então, e eu não tratei na hora que tinha que ter tratado direito, né? Não procurei ajuda, eu sou forte, eu sou guerreira, só que todo mundo tem um limite, né? Então, assim, ser mulher guerreira não quer dizer ser bruta, não ligar pra nada nem pra ninguém, né? A gente tem a nossa fragilidade também, e é normal, isso não faz de nós mulheres mais frágeis, fracas, vamos dizer, fracas. Nós somos mais frágeis, sim, emocionalmente, né? Mas a gente demonstrar a fragilidade da gente emocional e buscar ajuda não nos torna pessoas fracas. E a gente tem que ter isso muito em mente, né? Eu aprendi agora, estou aprendendo, né?
a duras penas o que é isso. Eu nesse meu empoderamento, eu não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, tá tudo bem comigo, eu dou conta, né? E acabou que eu tive um desfecho assim muito ruim, né? Um desfecho que eu não imaginava ter agora na minha vida pessoal sentimental. Mas, assim, eu continuo acreditando em Deus. Tá tudo certo. Doutora, quando a gente fala de violência doméstica, você sentiu na pele o que é passar por isso, né? E por isso hoje você defende viamente essa questão. Como que isso afetou, né, a sua vida, né? E o que você consegue trazer disso para a sua realidade? Então, Rô, é assim, ó. Por incrível que pareça, apesar de eu ter vivido um relacionamento abusivo por muitos anos, quando eu tomei posse como delegada de polícia no Maranhão, eu não entendia as mulheres. Eu ficava assim, eu via aquela mulher 1, 2, 3, terceira, quarta, quinta vez na delegacia, eu falava, ai meu Deus do céu, que burra, o que essa mulher tem na cabeça, meu Deus, ficar com um cara desse? Aí eu já começava a ficar nervosa, eu falava, eu não vou fazer nada, porque você tá aqui hoje, amanhã você tá pedindo para tirar o boletim, para tirar o procedimento contra ele, e que não sei o que mais, pensa direito. Então é engraçado que eu vivenciei isso. Como é que você saiu dessa? Aos poucos, eu comecei a ver a dor das pessoas. Depois, né, de um tempo, assim, eu cheguei a ter um relacionamento sério com uma pessoa. E era um homem maravilhoso, maravilhoso, assim, me tratava como uma rainha, né, como eu sempre quis ser tratada na minha vida por alguém. E eu acho que aí foi massageando o meu coração, e quando eu vi, eu falava, meu Deus, eu tenho um homem desse, né? E essa mulher não tem. Olha a dor que ela tá. E aí eu comecei a me colocar no lugar da pessoa. Demorou, assim, no começo eu não entendia, eu criticava e julgava. Mas no seu relacionamento antigo, como é que você superou isso? Você saiu numa boa? Foi difícil? Porque aí sim, mesmo você tendo passado, você não entendia a outra. Foi muito difícil, assim, pro relacionamento terminar mesmo, foram idas e vindas, eu já não gostava da pessoa, sabe? Já não tinha nenhuma admiração, atração, nada, e eu não conseguia sair daquele relacionamento. E eu digo hoje que ele também não, né? Porque os dois estavam presos naquele relacionamento péssimo, né? E, enfim, ele já tinha tido outros relacionamentos desse jeito, eu não, né? Era o primeiro relacionamento abusivo que eu tinha. Eu demorei bastante tempo para sair, assim, mas quando eu saí foi libertador. Realmente libertador. E eu vi hoje, eu não entendo o que me fez ficar tanto tempo junto, sabe? Não terminar antes. Eu até entendo que eu estava numa época fragilizada, minha mãe tinha morrido, meu pai doente, não estava com a vida boa, mas assim, nada é motivo para você se manter num relacionamento desse, né? E hoje, como que você lida com isso? Hoje você já consegue entender uma vítima? Consigo. Eu aconselho, muitas vezes elas chegam lá dizendo, mas ele só me ameaçou, mas ele só me empurrou, mas ele só me xingou. E eu tento convencer aquela mulher de que hoje é isso, amanhã é uma coisa muito pior, né? E outra, fez alguma coisa, tem que pagar pelo que fez, não interessa se foi um xingar, se foi empurrar, se foi dar um tapa, se foi dar um soco, entendeu? Cometeu um crime lá, fez de covardia contra uma mulher, tem que pagar por isso. Então, só que eu procuro entender as mulheres. Muitas vezes elas têm dependência econômica, muitas das vezes dependência emocional. Elas acham que não existe outro homem, porque eles fazem isso na cabeça das mulheres. Eles colocam na cabeça delas que não existe outro homem que vá querê-las, né? E elas acabam acreditando nisso. Falam, meu Deus do céu, eu não posso perder esse homem, porque senão eu vou ficar sozinha. Melhor ficar só do que sofrer, né?
Então, hoje eu já entendo, hoje eu já me coloco no lugar daquela mulher e procuro entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando, por que que ela está naquela situação e os motivos dela não sair daquela situação. E procuro, assim, se eu converso com algum parente, amigo da vítima, eu procuro dizer que, procuro conversar e falar, vocês aqui, vocês têm que dar apoio, vocês não podem criticar. O que eu digo assim, a mulher que passa por violência doméstica, ela tem o dia do clique, que eu falo, né? O dia do clique é aquele dia que ela fala, não quero mais. Basta. Acabou, não vou mais passar por isso. Né? E isso é individual de cada pessoa. Tem mulher que faz isso no primeiro dia, tem mulher que faz isso no primeiro mês, tem mulher que demora 3 anos, tem mulher que demora 10. E isso tem mulher que não... Que ainda não conseguiu, mas uma hora vai, porque o clique chega para todas, né? E outras não conseguem chegar, né? Que é o caso aí de muitas mortes, né? Infelizmente. Infelizmente. Doutora, mas nós recebemos muitos questionamentos também, né? Dos nossos internautas, e a gente não poderia te falar a respeito da agressão que aconteceu no ano passado, né? Com a doutora, que houve assim, uns contra, outros a favor, né? E foi aquele conversê danado. Como hoje, como a senhora vê toda essa situação, já superou, como é que foi? É engraçado assim, sabe? Todo mundo achou que eu ia ficar mal e tal. Pra mim, assim, foi uma situação, aconteceu, tudo bem, eu podia ter morrido, sei que podia ter morrido, mas Deus me livrou meu filho, né, que as pessoas não entendem, ficou todo mundo criticando, porque devia ter atirado antes, porque não atirou quando ele foi pra cima dela. Aí, olha, se eu tendo apanhado, como eu apanhei, cortei meus supercílios com um soco que ele me deu, né, e não caí, né, ele me deu o soco e eu não caí, eu só caí na hora que ele grudou no meu cabelo e me jogou no chão. Tendo corrido o risco dele pegar minha arma, como ele tentou várias vezes e não pegou porque eu consegui defender minha arma, com tudo isso, teve gente para defender, mas era um idoso de 61 anos, imagina se eu tivesse atirado nele sem ele me bater. Eu tenho certeza que eu estava condenada neste momento no tribunal do júri. Tá? Eu não tenho dúvida disso, E muito provavelmente eu estava afastada pela minha própria instituição, entendeu? E eu não sei se as pessoas perceberam em um vídeo que apareceu na internet, porque tem um que mostra e tem um que não mostra. Quando ele vem pra cima de mim, a primeira vez lá, na verdade, quando ele vem pra cima de mim pra me bater mesmo, o meu filho estava numa loja e saiu da loja. E ficou atrás dele. Então meu filho estava na minha linha de tiro. Se eu tivesse atirado nele ali, eu não ia dar um tiro só, porque esse negócio de stopping power, que chama aí, você dá um tiro, 2 e o cara cai, não existe essa teoria, e era uma teoria bem antiga no mundo policial, sobre disparos de arma de fogo, né, lesões de PAF, de arma de fogo, e isso já caiu por terra, não tem stopping power, sabe? Depende muito do estado da pessoa, ele estava completamente bêbado e drogado, provavelmente eu ia dar 3 tiros nele, como eu dele, não ia sentir, porque ele não sentiu, né? Agora, se eu tivesse atirado, eu ia dar vários tiros até ele parar, eu podia ter acertado meu filho. Eu nunca mais na minha vida ia conseguir me recuperar de uma situação dessa. Então eu digo assim, Deus salvou a minha vida, mas salvou a do meu filho também. Porque Deus me deu a consciência na hora, e eu fiquei esperando, eu falei, não é agora, tem que esperar. E na hora que não teve jeito mesmo, eu atirei, né? Ele podia ter pego minha arma? Podia, mas na minha cabeça eu falei, eu vou lutar. Com a minha arma ele não vai me matar. E eu consegui defender a minha arma e consegui revidar a agressão dele lá e atirar nele para cessar a agressão e impedir que ele pegasse minha arma e me matasse não sei quantas pessoas na praça lá com a minha arma, né? Mas assim, eu estava de plantão no dia, tem muita gente que criticou, porque que estava fazendo que eu estava com a descaracterizada, né? O que estava fazendo com a descaracterizada? Eu estava de plantão, eu tinha saído pro almoço, entendeu?
Eu estava ali, eu cheguei em casa, troquei de roupa, fui lá porque eu fui almoçar ali perto. Acabei passando ali numa loja só para comprar um negócio e sair. Eu estava de plantão. E os meus colegas falaram, não, pô, a gente segura teu plantão. Eu, de jeito nenhum, eu vou terminar o meu plantão. E assim eu fiz. E eu não fiquei afastada do trabalho, eu não me ausentei. E pra mim, eu fiquei tranquila com aquilo, sabe? Não foi uma coisa que me abalou, para te falar a verdade. Não foi. O que me abalou foi que, assim, depois dessa ocorrência, né, eu tinha feito uma cirurgia para descomprimir o nervo do pescoço e acabou que meu nervo estirou. Então eu senti muitas dores, tive que fazer tratamento para controle da dor e agora eu tô tendo que fazer reabilitação com a mão esquerda, né, na fisioterapia e tal. E isso me abalou. Foi a consequência daquilo ali e tal, e agora, né, eu tenho um processo pela frente aí para melhora completa, né, para recuperação 100% aí, né, da minha parte física. Voltei a treinar, sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre treinei força, nadei e corri. E então eu fiquei muito tempo sem praticar esporte, muito tempo sem treinar, e isso sim me deixou mal, né? E isso me afetou de tal forma que eu comecei a descontar isso dentro de casa. E isso me fez começar a refletir que, assim, a gente tem que procurar ajuda, né? A gente não pode achar que a gente é Mulher Maravilha. Não, a gente não é Mulher Maravilha. Doutora, como você equilibra sua vida pessoal, tá, com as demandas desafiadoras da profissão de delegada? Então, assim, a gente tem dedicação integral, assim, à polícia, né? E acaba que a família da gente fica um pouco de fora, assim. E eu ainda tinha um porém que meu relacionamento era... O meu companheiro era de Brasília, né? É de Brasília. Então, ele lá e eu aqui. E não é fácil. Não é fácil porque a nossa rotina é muito pesada, a gente sente falta de ter a pessoa do nosso lado, né? E acaba que... Não é tão durona o tempo todo, né? Não. E acaba que se a gente não trabalhar como eu não trabalhei isso, a gente acaba começando a descontar, a cobrar muito, né? É uma coisa assim complicada, porque é difícil você equalizar e é difícil você combinar as duas coisas, porque a nossa rotina é muito intensa, né? Meus filhos tiveram que aprender aí a se virar sozinhos, né? Porque eu não fico com eles. Eu fico muito pouco, eu passo mais tempo na delegacia do que em casa. Agora, sim, doutora, qual o conselho que você daria para as mulheres que desejam, né, seguir a carreira de delegada? Primeira coisa, estudar muito. Aí eu não digo só para mulher, para homem. Hoje, concurso de delegado tá extremamente competitivo, tá complicado, tá complexo você competir no mundo dos estudos aí para concurso de delegado de polícia. Se você deixar para estudar só depois que você formar e tal, você vai ter uma longa caminhada. E agora sim, é muito importante, tá, que as pessoas não levam em consideração. Nós somos delegados, mas nós somos policiais. Eu digo mulher e homem, tá? Por nós sermos policiais, nós temos que estar bem fisicamente. Então não adianta só papirar, não adianta só estudar. Você tem que pensar também no físico, porque nós somos policiais. Apesar de nosso trabalho ser diferente do policial militar que está nas ruas, vez ou outra vai demandar de nós um vigor físico, né? Então eu digo que tem que trabalhar também a parte do físico, tá? Mas para seguir carreira vai ter que fazer faculdade de Direito. Alguns estados demandam prática, né, jurídica de 3 anos, alguns não. E tem TAF, né, tem o teste físico do concurso, que não é difícil, mas uma pessoa sedentária não consegue fazer. Então, assim,
tem que se preparar previamente, né? E dentro da polícia você tem cursos também, né? Operacionais, cursos de táticas aí. Quem tem o sonho como eu de fazer, aí tem que se dedicar muito mais. Que legado seus pais deixaram para você? Bom, minha mãe, né? Minha mãe foi muito guerreira. Ela venceu vários cânceres, várias metástases, muitas mesmo. Ela tinha uma metástase num canto, o médico dava um ano de sobrevida e ela curava a metástase. Aí ia para outro lugar, ela curava. Então, a minha mãe conseguiu curar a metástase no cérebro. E minha mãe sempre com um pensamento muito positivo, assim, de que ela ia ficar boa. E por mais que no fundo ela soubesse que não estava ficando boa, ela não se entregava. Então, ela lutou. Eu digo que não foi o câncer que venceu minha mãe, assim. Minha mãe realmente se cansou e Deus recolheu, porque minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Então, o que eu com certeza herdei da minha mãe e tirei de exemplo para levar para mim é a garra dela, a força de se reinventar, aconteça o que acontecer, ter fé, né? Acreditar que as coisas acontecem para o nosso bem. E eu acho que o que eu mais... E minha mãe era uma pessoa muito bondosa. Quem me dera se eu tivesse 1% da bondade da minha mãe, assim. Eu sou uma pessoa falha, como todos são, né? E eu tenho meus erros, mas eu tenho minhas qualidades também. Mas eu queria ter a bondade que ela tinha no coração, assim, sabe? Não que eu seja uma pessoa ruim, eu não sou. Mas eu queria ser como ela, assim, sabe? E meu pai foi um cara muito trabalhador. Meu pai viveu em função da família, sabe? Ele abraçou a família, assim, de tal forma que tudo que ele pensava era, não, vou fazer isso para a minha família. Vou fazer isso para a minha família. Meu pai era um cara muito honesto, muito correto. Teve os erros dele e tudo, né? Até como marido, mas não tenho o que reclamar como pai. Ele foi muito acolhedor. Não tinha muito tempo pra gente. Meu pai era muito recluso. Meu pai teve depressão a vida toda e não sabia, né? Ele tinha depressão, então ele era recluso, tudo, tinha depressão e não sabia. Mas era um pai maravilhoso, assim. O que a vida te ensinou, Lícia? Tá me ensinando. A vida tá me ensinando, na verdade. A gente tem que pensar no próximo, né? A gente tem as nossas feridas, que se a gente não tratar, a gente acaba descontando nas pessoas erradas. Só que o que eu tenho passado, as coisas que têm me acontecido, elas têm me mostrado que hoje tá ruim, mas amanhã vai estar um pouquinho melhor, e no outro dia, que a gente tem que acreditar em Deus, né? Pra mim, assim, a minha fé tá no Senhor. E eu, depois desse meu relacionamento, né, do que aconteceu agora, eu tô buscando muito a Deus, porque é só Deus que vai me sustentar. Porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Sei que tive meus erros, né? Todo mundo tem. Mas eu não estava pronta nem preparada para isso. Mas minha vida tem que seguir, né? Eu tenho meus filhos, eu tenho minha profissão. E eu tenho que lembrar que, assim, hoje tá ruim, mas as coisas melhoram, né? Nada é tão bom que dure para sempre, nada é tão ruim que também dure para sempre, né? Um sentimento. Nesse momento, saudade. E arrependimento. Os dois juntos.
Um sonho. Formar a família que eu queria. Se você encontrasse com a Alicia hoje, frente a frente, o que você diria para ela? Cure suas feridas. Procure ser uma pessoa melhor. Já dá para responder o que elas podem mais? Amar mais. A gente se doa mais, a gente ama mais. É isso que é o que a gente pode, assim. A gente consegue carregar aí o mundo nas costas, né? Independente de qualquer coisa, o que eu vejo é que pode ter luta, pode ter batalha, mas a gente está lá firme, né? A gente não desiste. A gente não abre mão do que a gente ama, do que a gente quer, e a gente não desiste. Então, acho que o que a gente pode mais é isso. A gente tem capacidade de amar mais e de lutar mais, eu acho. Filhos? Tenho 2. Aí, você quer o quê? Uma palavra para eles? Isso. Ai, a minha vida. Minha vida. Futuro? Indefinido. Indefinido. Deus? O primeiro da minha vida. Ele é tudo. Tendo Deus, se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Se a gente não tem Deus, a gente pode ter tudo e a gente não tem nada. E eu também aprendi isso, tive que relembrar disso na minha vida, né? Que eu estava afastada e eu sou cristã há muitos anos e eu já tive um encontro verdadeiro com Deus, assim, de entrega. E na época eu não tinha nada e era como se eu tivesse tudo, né? E ultimamente eu tinha tudo e sentia como se eu não tivesse nada, né? E acabei que cometi erros que provavelmente se eu tivesse firme na presença de Deus eu não teria cometido. Mas o bom que Deus é misericordioso, né? Ele está sempre de portas abertas para nos receber e Ele esquece que a gente esqueceu dele. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que foi inspiração para muitas mulheres. Que você, assim, realize todos os seus sonhos, né? Vai passar, tudo passa, e que você continue sendo essa mulher forte e guerreira. Muito obrigada. Obrigada, Rô. Eu adorei esse papo. Espero de verdade, assim, que as mulheres se sintam representadas, se sintam valorizadas, né? E que eu seja um canal de bênção aí na vida dessas mulheres, de bons exemplos, e que eu consiga levantar essas mulheres, né? Apesar de hoje eu tô numa fase emocional fragilizada, tudo, mas a gente não pode deixar se abater, né? Eu continuo trabalhando, eu continuo com meus filhos, eu continuo cuidando de casa, não tem ninguém para fazer isso por mim, e a vida, o dia a dia vai me ensinando que eu tenho que seguir, né? Eu tenho que cumprir as minhas obrigações, né? Dentro de casa, no trabalho, com os amigos. Então eu espero que eu sirva de exemplo positivo, né, para as mulheres, e que elas vejam que é só querer, tentar, batalhar, que elas alcançam aí o que elas quiserem. Lugar de mulher é onde ela quiser, né? É isso. Obrigada.